Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Lucas aqui. Vamos dar início à nossa primeira videoaula, falando sobre infarto agudo do miocárdio. E quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, a gente deve lembrar que é uma doença cardiovascular e que, consequentemente, a gente percebe que essas doenças cardiovasculares, de modo geral, são uma das doenças que mais matam atualmente hoje a nível mundial. E daí a justificativa da necessidade de estudarmos sobre. Quando a gente fala de um conceito de infarto agudo do miocárdio, estamos falando de uma obstrução de um vaso sanguíneo, sendo esse vaso sanguíneo localizado lá diretamente no nosso coração. Então, vamos relembrar um pouquinho da anatomia. Temos a artéria aorta saindo do ventrículo esquerdo e, consequentemente, os primeiros vasos sanguíneos que originam-se ali da artéria aorta são as artérias coronárias. E a obstrução nessas artérias coronárias causa diretamente o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, certo? Quando a gente fala de uma fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio, a gente deve lembrar que essa obstrução ela vai causar, consequentemente, uma isquemia. O que seria essa isquemia? Seria uma falta de irrigação ali em um determinado local. Então, nesse sentido, percebemos que a obstrução gera a isquemia, que, consequentemente, temos ali uma falta de irrigação, uma falta de nutriente, uma falta de oxigênio e, no final das contas, teremos uma necrose ou morte celular propriamente dita. Quando a gente fala de causas, temos diversas causas. A principal é a aterosclerose. O que seria essa aterosclerose? Seria a formação de gordura ou acúmulo de gordura na parede do vaso sanguíneo. Essa formação, esse acúmulo, pode acontecer em todo e qualquer vaso do nosso corpo. E aí, quando ocorre essa formação em todo e qualquer vaso do nosso corpo, ele pode se desprender e migrar e obstruir ali uma artéria coronária do coração. Mas também o acúmulo pode acontecer diretamente nessa coronária. Consequentemente, a gente vai ter ali uma obstrução que vai ocasionar a falta de irrigação, a isquemia e, consequentemente, a necrose dessa musculatura ou dessa massa cardíaca. Falando de sinais e sintomas, a gente deve lembrar que a clínica ela é um dos principais achados que temos atualmente para que possamos identificar rapidamente essa patologia. Então, de modo geral, clínico é prioritariamente necessário. Esses sinais e sintomas, falando de infarto agudo do miocárdio, a gente deve lembrar que a principal característica é aquela dor precordial intensa. E quando a gente fala de dor precordial intensa, a gente deve lembrar que temos angina instável e angina estável. Vamos abrir um parêntese aqui para a gente falar um pouco sobre angina. Então, a angina é uma característica da dor que o indivíduo vai sentir. A angina estável é aquela dor que o indivíduo vai apresentar, mas que, porém, ela melhora com repouso. Então, a atividade física, por exemplo, a atividade física pode dar uma angina estável. E quando esse indivíduo fica em repouso, consequentemente, essa dor ela tende a melhorar. Já a angina instável, que chamamos de pré-infarto e é considerado uma emergência, da mesma forma que um infarto, ela é uma dor que ela vai perpassar 20 minutos. Então, o indivíduo em repouso, ele não vai ter melhora dessa dor, ou até mesmo com medicamentos específicos não vai ter essa melhora. Então, a principal característica de achados clínicos para o infarto agudo do miocárdio é a dor precordial intensa. E essa dor precordial intensa, ela vem com a sensação iminente de morte, em mão fechada, então ocasionando aí aquela sensação de sufocamento no indivíduo. Além dessa dor, temos náusea, vômito. A dor também pode irradiar para membros superiores, para aumento, que a gente chama de queixo, ou então para a região epigástrica. Então, essa dor ela pode ter essas características. Além disso, o indivíduo ele pode ter mal-estar, ele pode ter palidez, fraqueza. Então, todos esses sinais e sintomas, o indivíduo com infarto agudo do miocárdio ele pode apresentar. Não quer dizer que ele vai apresentar todos, mas 1, 2, 3 ou mais desses sinais e sintomas podem ser observados nesses pacientes. Quando a gente fala do diagnóstico do AVC, do infarto agudo do miocárdio, o que acontece? O diagnóstico ele é basicamente clínico e através de exames.
quando a gente fala de clínica, iremos avaliar todos esses sinais e sintomas que comentamos anteriormente. E, falando de exames, o principal exame e o mais acessível que temos atualmente é o eletrocardiograma. Então, o paciente ele deu entrada em uma unidade com dor precordial, já inicia-se protocolo de infarto. Primeira coisa a se fazer, eletrocardiograma. Então, é o exame mais acessível que esse paciente vai fazer e é de forma imediata. Nesse sentido, o paciente vai ser submetido ao eletro. Após rodar esse eletro, iremos avaliá-lo, através do traçado eletrocardiográfico. E quando a gente observa uma alteração em um segmento chamado de segmento ST, quando esse segmento ele está deslocado para cima, aí a gente tem um infarto característico com supra de ST. Ou então, às vezes, o que ocorre? Esse segmento ele pode estar normal, não estar suprado, mas que, porém, após a solicitação da troponina, a gente percebe que essa troponina está alterada. E aí temos também um infarto agudo do miocárdio. Por quê? O paciente tem clínica, não tem alteração do eletro, mas ele tem alteração da troponina. Então, nesse sentido, a gente percebe que ele tem um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Então, nesse caso, fechando aí, a gente percebe que temos 3 parâmetros prioritários para que a gente possa identificar esse infarto: a clínica, o eletro e a avaliação direta da troponina. Então, lembrando que o sinal clínico, ele é o nosso primeiro achado. Ele vai ser identificado em casa, ele vai ser identificado no local onde o indivíduo teve o início desses sinais e sintomas. Chegando no hospital, a primeira coisa a ser feito é o eletrocardiograma. Esse eletro ele pode ou não dar alterado. Então, quando ele der alterado, quando a gente observar que ele tem um supra de ST, temos um infarto característico. Às vezes ele pode não dar alterado, pode estar com segmento ST normal, mas temos um outro marcador que é considerado padrão ouro, que é a troponina. E aí, se essa troponina der alterada, temos também uma característica de infarto, que é aquele infarto considerado sem supra de ST. Nesse sentido, quando a gente fala do tratamento, percebemos que quanto menos tempo esse indivíduo passa sem tratamento, mais chance ele vai ter ou maior sobrevida ele vai ter. Então, quanto maior tempo ele apresenta desde o início dos sinais e sintomas até o tratamento, a gente percebe que esse indivíduo ele vai ter uma menos chance de sobreviver, tendo em vista que o tempo é considerado musculatura ou massa cardíaca. Então, mais tempo ele perde, mais massa cardíaca, consequentemente, esse indivíduo vai perder também. Quando a gente fala de tratamento, esse tratamento ele está ligado a alguns medicamentos, Então, após o diagnóstico, com sinais clínicos, eletro e troponina, vamos fazer o início do tratamento. E esse tratamento ele se baseia inicialmente em morfina. Essa morfina ela vai trazer uma poupação da musculatura cardíaca e, querendo ou não, é um opioide potente, então a gente percebe que vai melhorar a dor, mas também vai trazer uma diminuição da contração cardíaca, vai poupar ali esse coração. Então, a finalidade da morfina é justamente essa. O oxigênio, a gente deve colocar um asteriscozinho no oxigênio. Por quê? Porque antigamente o oxigênio ele era administrado em todos os pacientes. Hoje, a gente só vai administrar oxigênio se esse paciente apresentar uma clínica necessária. Então, o paciente está infartando, mas ele não tem uma saturação que indique a oxigenação, a gente não vai oxigenar esse paciente, porque hoje o oxigênio ele é considerado deletério quando administrado em altas concentrações. Então, por isso que ele tem essa particularidade. Tá? Temos as nitroglicerinas, mais os anticoagulantes ou antiagregante plaquetário. Então, nesse sentido, quando a gente fala do AS, por exemplo, ele é um medicamento extremamente necessário e relevante, principalmente quando estamos falando de uma causa por meio de um trombo. E aí o AS, como agregante plaquetário, ele vai desfazer aí esse trombo, consequentemente melhorando o processo de infarto. Então, iniciamos o tratamento desse paciente, mas temos medidas de tratamento que também são necessárias, principalmente a nível vascular. Então, por exemplo, o paciente ele infartou, aí eu tenho duas opções quando eu falo de revascularização. Primeira opção é a seguinte coisa:
Se por acaso eu tenho a chance de levar esse paciente para uma hemodinâmica em até 1h20 minutos, eu não faço, né, o processo de tecnoteplase. Mas se eu não tenho a possibilidade de levar esse paciente a uma hemodinâmica em até 120 minutos, aí eu faço o medicamento tecnoteplase e, consequentemente, encaminho esse paciente para a hemodinâmica mais próxima. Esse paciente tendo a possibilidade de uma hemodinâmica em até 120 minutos, não precisa fazer essa medicação. Então, esse paciente ele já pode ser levado diretamente. Mas, como medida preventiva, isso vai depender muito da conduta da equipe médica. E aí, meus queridos, quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, a gente percebe que ela é uma doença crônica. Nesse sentido, temos diversos fatores que são considerados de risco, né? E que, consequentemente, baseando-se nesses fatores, percebemos que eles podem ser prevenidos. Então, a gente pode levar em consideração fatores comportamentais, né, como, por exemplo, prática de atividade física, uma alimentação saudável, porque, querendo ou não, a gente viu no início da nossa videoaula que uma das principais causas de infarto agudo do miocárdio é a aterosclerose, né, que é o acúmulo de gordura na parede do vaso. E, nesse sentido, uma boa alimentação traz uma medida preventiva bem adequada no que diz respeito a redução dos índices de surgimento dessa doença. Hoje a gente percebe que o infarto agudo do miocárdio ele está se inserindo cada vez mais em uma população mais jovem e a gente relaciona-se isso diretamente com a alimentação e a prática de atividade física. Então esses fatores comportamentais, eles são dos principais fatores não somente para o infarto agudo do miocárdio, mas que também para todas as outras patologias cardiovasculares, cerebrovasculares e endócrinas atualmente. Então é isso, meus queridos. Chegamos aqui ao final da nossa primeira videoaula, né? Fiquem com Deus e até a próxima.